A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu deixo sempre uma palavra aqui, que eu sei que tem alguém que ouve essa palavra e necessita, como eu necessito da palavra de Deus. Mas nesses últimos dias, Satanás tem usado os seus servos com a grande fúria contra a minha vida. Só que eu louvo a Deus por, ainda com a minha pequenez e as minhas falhas, o Espírito Santo de Deus habitar em mim. E o Espírito Santo de Deus tem me mostrado, e o Senhor me deu 2 sonhos essa noite, coisa que é muito difícil acontecer comigo. E os 2 sonhos que Deus me deu foi tremendo, e eu não vou contar ele hoje, mas foi um sonho revelador. E eu vejo a movimentação satânica, que os servos de Satã vêm embaixo da minha janela discutir o que vai fazer, os seus projetos e os seus planos. Só que o Espírito Santo de Deus que é em mim não me deixa enganado, e eu tenho visto e ouvido os seus projetos, os seus planos contra a minha vida para me destruir. E alguns da minha família batalham junto com o povo para me destruir. É o sistema, a máfia, me odeia porque eu não faço mal para os outros e não me igualei os falsos crentes que matam e perseguem o ser humano. Estou falando rasgado aqui hoje para vocês entenderem a minha batalha, a minha guerra. Então todo dia faz um plano de me matar. Todo dia faz um projeto de me matar, invadir minha casa, matar minha mulher, separar nós dois. Inclusive já conseguiram separar nós dois. Mas o Senhor sabe no céu o que vai ser amanhã e o que vai ser agora. E eu creio, pelo poder de Deus em Cristo Jesus, que Ele vai ser na minha vida, na vida da minha esposa, que eu a amo e ela me ama de coração, e que esses filhos de Satanás não vai conseguir nos separar e nem tocar na nossa vida, que eu creio que não é o momento ainda. Certo? Então todo dia ele faz plano. De enterrar nós na grota, enterrar ali, enterrar lá. E hoje eu escutei algo tremendo, mas o maior é o nosso Deus. Mas o Senhor falou que nós íamos passar por isso. Mas eu vou deixar uma palavra aqui para os irmãos. Eu mais a minha esposa, antes da palavra, eu vou dizer para os irmãos, eu mais a Silvana, nós vem nessa batalha há 16 anos. Esse povo já fizeram tanta coisa com nós, já separaram nós dois, essa família, vieram aqui, levaram ela para lá. Eu orei, fui buscar e Deus me deu vitória e nós estamos aqui. Esse sistema diabólico e satânico entra numa família para destruir. Eu, mas a minha esposa não prejudica ninguém, não faz mal a ninguém, nós trabalhamos vendendo nosso material, orando, buscando a Deus, e os vizinhos, junto com alguns da família, lutando 24 horas todo dia para nos destruir. E a mulher bateu no peito ali, gritou na rua ali. Eu já estou sabendo disso há muito tempo, que já receberam o dinheiro para matar nós. Receberam o dinheiro do sistema para nos destruir nossa vida. Amados, como pode uma coisa dessa? E eles gloriam, riem, zombam de nós e projetam a nossa morte por causa de uma miséria, de uns trocados. Amados, é uma coisa absurda isso. Quando eles batem para perseguir uma pessoa, eles não dão sossego e não dão paz à pessoa. Mas o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, está contemplando isso, e eu vou permanecer na minha fé, crendo no Deus de Israel. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que estendeu a terra sobre as águas, o Deus que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nessa terra, para salvar minha alma e a alma da tua igreja. Eu não me renderei a Satanás e continuarei crendo no poder do céu. Em nome do Senhor Jesus. Amados, que eu nem trabalhei até agora, que eu estou meditando na palavra, orando e pedindo graça a Deus para que eu pudesse trazer uma palavra aqui para os irmãos. Mas eu estou citando dessa forma para os irmãos entenderem como que o diabo trabalha para destruir uma igreja do Senhor, destruir um casal que se ama e batalha em busca da vida eterna, da salvação, do amor ao próximo, fazer o bem. E nós não vamos mudar, né? Vamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o conselho dos profetas e crendo no poder do céu, que Deus abalará a estrutura desse lugar, se necessário for, se for do centro da vontade de Deus, e se for do centro da vontade de Deus, nós vamos morrer sim. Se for do centro da vontade de Deus, de levar nós agora, para nós vamos ir. Mas se não for, esses filhos de Satã vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amados, o diabo não dá trégua. Os filhos de Satã vêm embaixo da minha janela, e fica falando para afrontar e perseguir a minha esposa. Então a mulher aqui que ela tem um espírito mau,
Ela envenena um e envenena o outro nessa rua. É um povo do Satanás mesmo, que não converte. De noite pega uma Bíblia, vai para a igreja e fala que é servo do Senhor. Faz o plano de matar de dia, planeja, persegue e à noite vai para a igreja. Diz que vai adorar a Deus. Diz que vai buscar o Senhor. Amados, eu vou ler aqui um texto na palavra de Deus. As bênçãos prometidas. No livro de Zacarias, capítulo 8. Do verso 1 em diante. É um pouco grande, mas eu vou ler. Espero que os irmãos entendam e que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria, que essa palavra sirva não só para mim, mas para você também. Que diz assim: Depois veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Zelei por Sião, e com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naquele dia será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-lo-ei habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos exércitos: esforcem-se as mãos de todos vós, que nesses dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que fui posto o fundamento da... Que nos dias ouviste esta palavra da boca dos profetas que estiveram nos dias que fui posto o fundamento da terra, da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes destes dias não houve aluguer de homens, nem aluguer de animais, nem houve paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o restante povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos exércitos, porque a semente prosperará, e a vinde dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e o céu habitará o seu velho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer
o casa de Judá e a casa de Israel, que assim como foste uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei uma bênção. Não temas, esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazê-los mal, quando vos, pois, me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém, a casa de Judá, nestes dias. Não temas, eis que as coisas que devem fazer, falei a verdade, cada um ao seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo e alegria e festividade solenes. Amei, pois, a verdade e paz. Amei, pois, a verdade e paz. Eu vou parar por aqui. Se eu for ler, é tantas coisas. Amado, observa como a palavra do Senhor diz para nós. Então, o Senhor, ele tem uma promessa na nossa vida de nos guardar, de nos livrar, de nos abençoar. E o inimigo, ele quer roubar de nós a vida eterna, a salvação. Por que a fúria do adversário está tanto contra a minha vida ao longo desses anos? Porque eu não faço parte do reino da terra, eu faço parte do reino do céu. E a maldade não achou lugar em mim, porque dentro de mim habita o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a maldade não acha lugar nele. E o mundo nos odeia, porque nós não somos do mal, nós somos do bem. Nós somos nascidos do Espírito. Amados, olha o que a palavra diz aqui em cima. Depois veio a minha palavra do Senhor dizendo. Depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos dizendo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Então, o Senhor, ele zelou por Sião. O Senhor, ele zela pelo seu povo. Mas o povo de Deus não é esse povo todo que carrega a Bíblia. Infelizmente, está contaminado e está mudado. E às vezes a gente fica triste, um pouco indignado com a maldade que esse povo faz usando a sua palavra, mas é mister que tudo isso aconteça, porque eu vou voltar a dizer uma coisa que veio na minha cabeça, e eu descobri isso na Bíblia, assim, lendo a Bíblia, buscando o Senhor, é que não tem mudança para este mundo mais. Não tem mudança. Esse povo vai de impiedade em impiedade até o Senhor executar o seu juízo sobre eles. Porque o Senhor, ele é grande, o Senhor, ele é sabedoria. O Senhor, ele teve um homem na terra tremendo e que o Senhor abençoou, Elias, de uma tal forma que Deus o arrebatou vivo e arrebatou também Enoque. Imagine, irmãos, eu ficava, por que o Senhor arrebatou Elias? Vou falar de novo, que nas minhas pregações eu sempre falo. O Senhor arrebatou Elias para ele voltar de novo no fim dos tempos, vivo em carne, e pregar o seu evangelho.
Porque o Senhor não ia encontrar um homem que tivesse coragem de enfrentar esse mundo. As perseguições e a luta ia ser tanta que os homens iam se amedrontar de pregar a palavra. Não ia encontrar pastor, bispo, obreiro, capacitado do Espírito Santo, cheio dos dons do Senhor para pregar a sua palavra. Deus teve que guardar 2 homens, Elias e Enoque. 2 homens dotados e cheios do Espírito e de coragem para pregar sua palavra nos últimos dias. Nem eu e nenhum qualquer está capacitado para pregar a palavra nos dias mal que virá. Porque se nós tivéssemos capacitado para isso, Deus não teria arrebatado Elias e Enoque para descer nos últimos dias. Amado, o Senhor, a sua palavra já disse que nós íamos ser perseguidos. O justo ia ser provado como ouro no fogo. Nós vamos permanecer na fé, buscando, crendo no poder de Deus. Vamos para o 3. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o nome do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Olha bem o que a palavra está falando aqui, ó. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Então, amados, quando o Senhor habita na vida de um homem, você é santificado, você é abençoado. O Senhor, ele disse aqui, assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Então o Senhor, ele habitou no meio de Jerusalém e ele se tornou um monte santo. Jerusalém chamar-se cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. O monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Então, amados, quando nós damos lugar ao Espírito e o Senhor entra com todos os seus dons dentro de nós, nós se tornamos pessoas santas. Nós se tornamos pessoas de Deus. E uma pessoa santa de Deus não faz mal para ninguém, não persegue ninguém, não entrega ninguém, não se corrompe, não se vende, permanece na fé. Essa é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão por causa da sua muita idade. Era a promessa de Jerusalém ali, de velhos e velhas. E as ruas da cidade se encheram de meninos e meninas que nela habitavam. Então aqui foi quando o Senhor ali em Jerusalém operou ali seu milagre e abençoou Jerusalém e o monte do Senhor, o monte santo. Então, nós somos Jerusalém de Deus hoje. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naquele dia será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se as coisas do Senhor for maravilhosas aos olhos deste povo, olha bem o que vai ser esse povo. Aquele que olha para as coisas do Senhor e acha maravilhosa, assim vai ser na vida dele. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naquele dia será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Se você achar as coisas do Senhor maravilhosas, você vai ser maravilhoso para Deus nos últimos dias. Deus vai cuidar de você com maravilhas dele. Você vai ser bem cuidado. Você vai achar lugar. Você vai achar lugar nas promessas do Senhor. Você vai achar lugar para sua morada no céu. Infelizmente, o Senhor diz que o mundo jaz do maligno. Só que a gente interpreta de forma diferente muitas das vezes. Quando o Senhor falou que o mundo jaz do maligno, é porque o maligno ia
acabar com a humanidade, desconverter toda a humanidade. Vou voltar lá para o começo do mundo, quando Lúcifer desconverteu uma terça parte dos anjos, e o Senhor jogou ele para a terra, os anjos gritaram, ai dos que habitam na terra, porque o Satanás está desconvertendo todo o povo de Deus, já desconverteu, ele dominou a humanidade da terra de uma tal forma, que eles só pensam em fazer o mal, e o mal, mal. E Deus está alertando esse povo com pragas. As taças da ira de Deus já vem caindo sobre a terra há quanto tempo? Caiu a taça no Rio Eufrates, o Rio Eufrates já secou. Essa guerra, o início, pelo que parece, da Terceira Guerra Mundial, já está entrando em princípio de dores e o povo não está acordando. Só pensa em fazer o mal ao seu próximo, perseguir dinheiro, ganância. Quando que esse povo vai acordar que eles vão ser lançados vivos no lago de fogo ardente se não render-se ao Senhor? O povo precisa render-se ao Senhor. A minha família precisa render-se ao Senhor. Nenhum de nós sem o Senhor somos alguma coisa, nós somos nada. Sem a misericórdia de Deus nós somos nada. E eu vejo um povo que só pensa... Eu estou falando de pessoas que eu vejo que me desejam mal neste lugar, onde eu habito. Meu Deus, é uma quantidade. E a maioria dizem ser cristão. A maioria são os que dizem ser crente, que à noite vai para a igreja. É os que mais trabalham para Satanás. São os que dizem ser cristão. Eu fico assustado como o anticristo trabalha de uma tal forma. Porque já faz parte do anticristo essas pessoas. Eles já são um anticristo. Só Deus e o Senhor Jesus para ter misericórdia da sua igreja nos dias de hoje na face da terra. Só Deus. Vamos para o 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Então o Senhor ele tem uma promessa de salvar o seu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E que o Senhor nos livre de toda a maldição dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Que nós não venhamos render a Satanás, mas permanecer firme no Senhor. E trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e em verdade, e em justiça. Aqui para os dias de hoje, está falando, e trá-lo-ei e habitarei no meio de Jerusalém, e serei o meu povo, e eu serei o seu Deus, e em verdade e em justiça. O Senhor disse que o novo Éden, o Senhor vai voltar nós para o novo Éden. O Senhor disse que nós vamos habitar no lugar seguro, onde mais nós não vamos ser mais atormentados, perseguidos. A nova Jerusalém descerá do céu. Olha o que a palavra diz. E trá-lo-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e em verdade e justiça. Então a nova Jerusalém vai descer do céu. Nós não vamos habitar no meio de Jerusalém. A nova Jerusalém descerá do céu, que simboliza o novo Éden para a sua igreja. Então, nós não vamos ter mais sofrimento. O sofrimento vai ser só aqui na terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforce. Ele está falando para nós esforçar. Esforce as mãos de todos vós, que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado.
Então, para nós ouvir a palavra, o que o Senhor diz, ó? Para nós ouvir, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está falando conosco. Esforce, para nós esforcem as mãos de todos vós que neste dia ouviste estas palavras. Você que ouve esta palavra, esforça-te. O reino do céu é ganhado à força. A Nova Jerusalém só vai entrar nela por força e coragem. Esforça-te. Ó, esforça-te. As mãos de todos os que neste dia ouviste estas palavras, da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. O templo do Senhor foi edificado. Quem edificou o templo do Senhor foi Salomão. Salomão edificou, abriu o templo. Senhor, Davi queria edificar o templo, mas Deus falou com Davi: não, Davi, tu foste posto por guerra, quem vai edificar o templo foi Salomão. E daí por diante, a igreja do Senhor vem nessa batalha. Porque antes destes dias não houve aluguer de homens e nem aluguer de animais, nem haverá paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Então, aqui o Senhor está falando: eu excitei o meu povo, cada um contra o seu próximo. Eu não vou explanar tudo para nós adiantar um pouco. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não será como o restante desse povo, como ele foi nos primeiros dias. Não. Ó, porque a semente prosperará, a vinde dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão os seus orvalhos, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. A herança que o Senhor tem para nós, a Nova Jerusalém, nós vamos herdar tudo isso. Tudo que é bom do Senhor, que foi lançado no começo do mundo para Adão e Eva, vai voltar para nós hoje. Ó, e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei, e serei uma bênção. Não temas, esforça as vossas mãos. Então o Senhor está falando, ó, e há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e serei uma bênção. Não temas, esforça as vossas mãos. Se você está vivendo no pecado, preso a um erro, preso no passado, largue mão do mal, do pecado, esforça-te, será uma bênção. O Senhor fará de você uma bênção. O Senhor fará de você uma bênção. Não temas, esforça as vossas mãos. O Senhor está mandando aqui no 14. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei em fazê-los mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. O Senhor pensou em fazer mal, acabar, exterminar da face da terra a humanidade. Agora vamos para o 15. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temas. Então, o Senhor vai fazer bem a Jerusalém, o povo que entrará na Jerusalém, a seu povo, a sua igreja, o Senhor vai fazer bem. Então, o homem tem que acordar antes que morra. Olha bem. Assim pensei de novo
em fazer bem a Jerusalém, ó casa de Judá, nestes dias, não temas. Eis que as coisas que deveis fazer, falei a verdade, cada um com o seu companheiro. Eis as coisas que deveis fazer, falei a verdade, cada um com o seu próximo, cada um com o seu companheiro. Escutai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. O Senhor manda falar a verdade ao seu companheiro, executar juízo de paz e de verdade ao seu companheiro. A igreja de Deus, ela executa juízo de paz e de verdade, cada um ao seu companheiro. Não é enganador, não é traidor. O traidor é Satanás, o enganador é Satanás. Ele foi assim no céu e está sendo assim na terra e já contaminou a terra toda. Meus amados, ao seu companheiro. Executai ao seu companheiro. Eis, assim passei novas fazer bem a Jerusalém, casa de Judá, nestes dias. Tema. Eis que coisas que devem fazer, falar verdade ao seu... Ao 17. E nenhum de vós pense mal ao seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Olha aqui o que a palavra está falando no final aqui. Preste atenção o que o Senhor Jesus, os que são igreja do Senhor, os que temem a Deus, ouve essa palavra, o último versículo, eu não vou ler mais. Ouve esse último versículo, preste atenção no que o Senhor está falando. É a palavra do Senhor para mim e a sua vida. Preste atenção. Preste atenção. Nenhum de vós pense mal ao seu companheiro. Para nós não pensar mal aos nossos companheiros. Pense mal ao seu... nenhum de vós pense mal ao seu coração. Não é companheiro não, seu coração. Nenhum de vós pense mal o seu coração contra o seu companheiro. Nem ame o juramento falso. Você não amar as maldades, a falsidade, o juramento falso. Porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, tudo que é mal, tudo que é ruim, aborrece o Senhor. E nós não devemos aborrecer o Senhor. Ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz, em maior crueldade que esses homens fizeram com Jesus, para salvar a minha vida e a sua vida. Acorda, povo de Deus. Acorda. Jesus está voltando. As guerras estão aí. O Rio Eufrates já secou e tantos sinais no céu. Anjos aparecendo no céu. Lua ficando vermelha. Tantos sinais, mas a palavra do Senhor disse que o povo do mal não vai se converter, nem depois da praga de Saraiva que vai matar a terça parte da terra. O povo não vai se converter. Nós pregamos porque tem uma igreja que precisa ouvir e nós precisamos da palavra, mas esse povo não vai se converter. Os que é do maligno, nem as pragas de Saraiva, que vai cair, vai matar a terça parte da terra, o povo não vai se converter. Está igual nos dias do faraó, que o Senhor mandou tantas pragas, praga de rã, praga daquilo outro, praga de tanta coisa, e o faraó não se converteu. E a última praga foi a praga da morte dos primogênitos, e o faraó não se converteu, não se dobrou, até que o mar vermelho engoliu a ele. E esse povo não vai se dobrar até ser lançado inteiro num lago de fogo vivo e arderá eternamente. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Que o Senhor possa abençoar vocês com as bênçãos da salvação, com as bênçãos do arrependimento, no nome santo do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos.